Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos que o Senhor Jesus disse que Ele edificaria a sua igreja. Ele edificaria a sua igreja. Ele vai edificar a igreja usando a cada um de nós como material de edificação. O Senhor quer fazer de nós um. Ele não somente quer que nós estejamos juntos, Ele deseja que nós sejamos edificados. Nos tornemos um. Talvez você diga, ser um com aqueles que eu gosto é bom, mas ser um com aqueles que eu não gosto, com aqueles que são bem diferentes de mim, isso é muito difícil. Mas devemos nos lembrar, amados irmãos, amadas irmãs, que o Senhor Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Isso quer dizer que Ele vai fazer algo para tornar isso possível. Não é uma questão da capacidade humana, não é uma questão do conceito humano. Isso é uma obra do Senhor. Ele vai edificar a igreja. E existe uma porção na Bíblia que mostra como Ele faz essa obra, tornando duas pessoas totalmente diferentes, inimigas, em um. Tornar os dois, fazer dos dois um. Isso está em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Vamos ver esses versículos. Efésios 2, 11 diz, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Aqui, Paulo está falando sobre os judeus e gentios. Dois grupos de pessoas bem diferentes. Os gentios eram chamados incircuncisão por aqueles que eram da circuncisão. Paulo continua no versículo 12 falando, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa condição antes de conhecermos o Senhor, de recebermos a salvação. Nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, isto é, separados do povo de Deus, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Porque naquela época Israel era a comunidade, era o povo de Deus. As promessas eram para eles. Eles tinham Deus com eles. Então nós podemos ver judeus e gentios, duas classes de pessoas tão diferentes, em situações tão distintas. Aí, a partir do versículo 13, nos mostra a obra de Cristo. Versículo 13 diz, mas agora em Cristo Jesus. Preste atenção, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Está vendo? A obra do Senhor, Ele faz com que nós que estávamos longe, sejamos aproximados. Aproximados de quê? Do povo de Deus. E continua, versículo 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um,
tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Os judeus e os gentios eram inimigos. Eles tinham uma parede de separação, eles tinham inimizade. Mas, Senhor, por meio da sua obra redentora, Ele não somente nos aproximou, mas Ele se tornou a nossa paz, e de ambos fez um, derrubando a parede de separação. Nós podemos ver, essa é a obra do Senhor. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Ele sabe que nós temos problemas com aqueles que são diferentes de nós. Mas Ele é aquele que nos aproxima. Ele é aquele que nos traz a paz. Ele é aquele que derruba a parede de separação. Ele é aquele que tira a inimizade. Ele é aquele que de dois faz um. É assim que o nosso Senhor edifica. Não é maravilhoso, amado irmão, amada irmã? A questão agora é se nós cremos ou não cremos nessa palavra. E se deixamos ou não Cristo fazer essa obra em nós, para que nós e nossos irmãos sejamos edificados. Agora estou aplicando para os irmãos, para a irmandade. Tem irmãos que você gosta, tem irmãos que você não gosta. Mas o Senhor não vai nos edificar somente com os irmãos que nós gostamos. Ele quer que nós nos edifiquemos com todos os irmãos. Irmãos bem diferentes da gente. Então, podemos ver que na obra redentora de Cristo, o que Cristo cumpriu ali na cruz, não foi somente para nos limpar, para nos lavar dos nossos pecados, mas também para que de dois nós nos tornássemos um, fazer de nós um. Ele nos aproxima do nosso irmão, Ele é a nossa paz, Ele nos torna um, Ele derruba a parede de separação, Ele tira a inimizade. Não é algo maravilhoso? Cristo morreu para que isso se tornasse realidade. Preste atenção, é para que todos nós cheguemos ao alvo. Louvado seja Deus. Campanha rumo aos 100k, YouTube VPT. Amados irmãos, o canal do Instituto Vida para Todos no YouTube tem uma meta: alcançar 100.000 inscritos até o final de setembro. Para isso, é importante a participação e colaboração de todas as igrejas. O envolvimento dos irmãos nas plataformas digitais deve ter como foco ser útil ao Senhor e ao corpo. Além da dispensação da palavra que alcançará maiores proporções, com 100.000 inscritos, o YouTube nos reconhecerá como criadores de conteúdo e nos dará orientações e ferramentas de otimização para que nossos vídeos, repletos da palavra viva, possam chegar a mais e mais pessoas. Todos precisam conhecer a palavra de Deus, e ela está acessível. Aleluia! Muitos estão no YouTube, mas precisamos que com a sua colaboração, se inscrevam em nosso canal. Por isso, convocamos os irmãos a não só se inscreverem no canal do IVPT, mas a trazerem convidados para que eles também se inscrevam e possam desfrutar dos nossos vídeos. O Senhor conta com cada um de nós para trazer o seu reino. Então, vamos apressar sua volta utilizando também a evangelização digital. Clique no link e confira se já está inscrito. www.youtube.com/Instituto Vida para Todos. Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor. Tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor nesse tempo do fim,
Vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e orai. Isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá também você terá acesso a todas as mensagens dessa série, que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém.